Muito boa noite. Estamos de volta, né, para o nosso Evangelho, graças a Deus. Hoje a gente vai ver algumas mensagens do Evangelho por Emmanuel, aliás, por Emmanuel, o volume Mateus. E o meu conselho, adquira o seu. Hoje é fácil pedir pela rede social, né, pelo Mercado Livre, Amazon, fazendo propaganda aqui das... E pronto, e vamos seguindo. Todo dia tem uma leiturazinha, uma reflexão, e aqui a gente faz um resumo, um comentário geral das mensagens da semana. E hoje são quase 2 semanas, porque o São João a gente deu uma pausa. Bom, a primeira mensagem aqui está marcada na página 227, chama Amigo e Servo. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao mamon. Esse foi um tema que Kardec escolheu para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das virtudes, os 10 capítulos das virtudes, ali ao 16, onde ele trata da dualidade entre a avareza e o desprendimento ou desapego. Como conciliar ao mesmo tempo avareza e desapego, hein? Difícil para nós, né? Então, Jesus está dizendo que não dá para conciliar avareza e desprendimento dos bens terrenos. Este é o tema, tá? Então, essa primeira mensagem, que consta aqui do livro da Esperança, de Emmanuel, o amigo e servo é o dinheiro. Ele fala do dinheiro. Entidade neutra, que pede nossa orientação, nossa administração. Então, ele fala da história do dinheiro e da finalidade, que, enfim, sempre significa assim, qual é a finalidade mesmo que alguém passa pela prova da miséria? Em nosso país tão pobre, sofrido, então é mais a prova da escassez do que num país europeu, onde seria a prova da abundância, né? Qual a finalidade, assim? A finalidade não é externa, não. É um aprendizado interior. A finalidade é uma educação própria, porque nós todos somos usufrutuários, nós somos administradores dos bens que Deus nos envolve durante a vida. Então, ele fala da história do dinheiro. Talvez uma pessoa enferma, desesperada, usou entre consultas e tratamentos, sem resultados, às vezes. Mães desvalidas, empregadas domésticas, também tiveram por um tempo o recurso à mão. Ele fala de crianças famintas que olharam por dinheiro com fome, desejando comprar um pastel. O pastel fica por minha conta, viu? Mas a ideia é essa. Ele fala também do lavrador na labuta do campo, que o dinheiro passa rapidamente no fim do mês e já salda as dívidas. Para a gente refletir sobre a trajetória do dinheiro. Também fala dos enganos, né? O dinheiro que ampara o ócio,
o dinheiro que compra um programa sexual, o dinheiro que compra as drogas ou que é usado para usado para as bebedeiras do alcoolismo. Então, ele nos propõe a refletir qual é a utilidade do dinheiro que sobra. Não é o necessário, não, viu? O necessário a gente tá mais do que justo, né? O que você de fato precisa. Mas o dinheiro que sobra, ele é o amigo e servo pedindo um encaminhamento, uma orientação. Então, Emmanuel sugere aqui, lá no finalzinho da primeira página, enobrece-lhe os movimentos. Ou seja, dá uma, um direcionamento nobre, né? Aí ele cita algumas coisas. Ele pode oferecer um emprego a alguém, ele pode renovar um lar que está asfixiado nas provações, ele pode estimular um livro que clareie as trevas espirituais, proteger uma pessoa enferma, alguém que está na penúria, na mendicância. Então, a conclusão está aqui no penúltimo parágrafo. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença, ou seja, é um recurso, nessa hora nós seremos os representantes de Deus. Então, alguém que partiu, e a gente lembra dessa pessoa que faleceu, né? Todo mundo que falece deixa um legado, deixa uma marca, uma lembrança. E a gente se pergunta assim, se você partisse, qual seria o seu legado? Você seria lembrada, uma pessoa lembrada de que maneira? Em Riva, em Ivete, Ivana. O normal é o legado da indiferença, do egoísmo. Passou pela vida cuidando de si e dos interesses pessoais. Mas, que tal um legado de sabedoria, né? Um legado de desprendimento, de generosidade, um legado de fé, de entrega, de abnegação, né? Um legado bacana, Jussara. Então, qual é o nosso legado, né? Riva, um legado de alegria, não é, Riva? É, esse é um bom legado, sim. E aí, a mensagem seguinte, atendamos ao bem junto àqueles que consideramos errados. Tá? A mensagem mais simples, mas quando lidamos com pessoas que estão equivocadas, Deus nos pede apenas uma colaboração. Nós reconhecemos a impossibilidade de curar os outros. A gente luta para curar a si mesmo, né? Então, se a pessoa está enferma, a gente trata a enfermidade, preserva a pessoa, tá? Então, se o indivíduo é avarento, podemos afastá-lo da usura, despertando-o para a caridade. Se o indivíduo é portador de um vício, quem não é, ajudemo-lo a soerguer com a confiança em si mesmo. Se a pessoa é criminosa, podemos oferecer uma nova oportunidade, né, de soerguimento. Há quem se isole na luta, a pretexto de cultivar a sublimação. Nada existe na criação sem a boa parte. Então, aqueles
que estão parcialmente errados também são bons, também tem luz e uma parte boa. E estaremos realmente a serviço de Deus quando usamos da humanidade, né? Buscando essas almas o apoio necessário que podemos dar. Bom, o texto ausente, diante da posse, ele é ausente, mas é bem interessante, porque é a lição do lírio. Não, a lição do grande minuto do berço. Que interessante, não é? Quando chegamos na encarnação, estamos absolutamente dependentes do amparo material e emocional de uma família. Estamos nus, desnudos, tá? Então, o Emmanuel chama isso a grande lição do berço, pedindo que recordemos desse momento de necessidade integral de nudez, esmolando a proteção maternal. Tudo que a gente vai ter na vida a partir daí é dom de Deus, é presente de Deus. E depois, um dia, a gente entrega tudo, até o corpo a gente entrega de volta. Não é? Então, essa lição aqui, claro, vai falar dos tesouros da terra e tesouros do céu, que é o momento aqui do Evangelho nosso, está nesse tema. São as 1000 concessões da vida de cada dia, o chão que pisamos, né? O equilíbrio mental, a respiração, a lucidez, os movimentos, tudo temos por empréstimo. O sol que brilha, tudo isso para ajudar o nosso crescimento, nossa evolução. Mesmo quando a gente tem algum tipo de prestígio ou influência e nada nos pertence, né? São empréstimos, nada nos pertence. A família, o afeto familiar, a humanidade inteira, a profissão, um título de trabalho, a própria fé como lâmpada viva, né? Então, ele alerta sobre a transitoriedade, né? Que é aquela noção da vida passageira, a vida que a gente precisa estar consciente da fugacidade da vida, sabendo que uma hora a amiga morte nos visita, é o limite, né? E o Cristo estimula, não pode servir a dois senhores. Então, precisamos lembrar que o Senhor, de fato, é o Deus, que é a consciência, que é o si mesmo, é o Deus, e não o ego, porque o ego é o mentiroso Senhor. Então, Emmanuel chama o ego adoecido do mentiroso Senhor, cheio de ilusão, cheio de orgulho, de egoísmo e de fechamento, né, em si. O ego é aquela ilha que pensa que é tudo, esquece que ela também faz parte do grande oceano. E nós todos estamos mergulhados pelas águas da energia divina, como peixes, né? Como um peixinho. Bom, o próximo versículo, aqui está, não é a vida mais do que o mantimento, não é o corpo mais do que o vestuário. Olha Jesus alertando que a gente deve focar na nossa interioridade. Nós sempre temos dois eus, o eu externo, que é o papel, a persona, e o verdadeiro ser interior.
que vale mais do que as aparências. A essência é o mundo da realidade. A aparência é o mundo da ilusão, né? É o mundo falso, enganador. Então, a mensagem do Palavra de Vida Eterna é vida e posse. Ele fala sobre as posses, as propriedades, e convida-nos a fazer o investimento nos tesouros do céu. Tá? Essa mensagem é isso que ela traz. Para que não venhamos cair na loucura. Milhares de pessoas na vida seguem como homens cabides, pessoas cabide que vimos, né, no livro Divina Presença, amontoando posses exteriores, né, aumentando e amontoando a busca de evidência ilusória. Terra sem proveito, ouro ou dinheiro parado, roupas em excesso sem utilidade, pão, alimento estocado, perdendo, passando a validade. Já aconteceu isso? O mundo vai acabar, então vamos estocar coisas aí na despensa, e daqui a pouco procura a validade, já passou, o arroz, tá, macarrão, tudo está passando já. O gorgulho já está ali atacando, né? Então, Emmanuel fala, olha, lembra, você é usufrutuário do mundo. E aprende a conservar no mundo íntimo os valores da grande vida. O foco é o eu interior, o foco é cuidar de si mesmo, e não das aparências. Tá? Valendo-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Ah, aqui é a fórmula, ó. Usar os bens passageiros para acumular o bem eterno. Que bom. Não despreze lição alguma, não retenha recursos externos que não precise. Aí ele vem assim, começa a luta de cada dia como o deslumbramento de quem vive a primeira vez, primeiro dia de vida. E anoitece como quem se despede do mundo. Né? Ou seja, começa o dia como se fosse o primeiro e anoitece o dia como se fosse morrer naquele dia. É um pouco de desprendimento, né? Aí nos convida a amar, servir, e o amanhã vai nos levar para a vida espiritual, quando poderemos carregar conosco os tesouros eternos da educação e das boas obras. A outra mensagem, dinheiro e serviço. Na nossa sequência aqui está marcada 17 de junho. Dinheiro e serviço. Ele compara o dinheiro ao seiva, o sangue que circula. Né? Ele diz assim, ó, na estrutura social, o dinheiro é como o sangue no corpo. Circulando garante a vida, parado acelera a morte. A ideia de Emmanuel é a circulação da riqueza. Né? Basta ligeiro olhar no campo do mundo para entender a moeda por uma seiva. O pão que mata a fome, o dinheiro ajuda a produzir. O livro que espanta as trevas, o dinheiro facilita a expansão. A roupa agasalha o corpo, o dinheiro ajuda a fazer. Uma casa abriga, o dinheiro ajuda a construir. O remédio socorre, o dinheiro ajuda a manipular. A caridade suprime a penúria, o dinheiro ajuda a manifestação da caridade. Então, ele fala que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro, a pedir-nos emprego e direção. Tá? Então, se sobra algum recurso,
Vamos usar com sabedoria. Emprego, onde a gente vai empregar, com que finalidade? A fim de que fique algum legado. Na sequência, 18 de junho, a mensagem Palavras de Luz. Olhai as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Olhai as aves do céu. Aí Emmanuel está dizendo assim, que a gente não deve desvirtuar ou distorcer as palavras de Jesus, sem cair na interpretação literal, senão o fundo e o sentido simbólico, real. Aí ele traz alguns exemplos assim. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Essa frase, né, é destinada a nos estimular a eficiência tranquila nas tarefas. Mas usamos para a deserção e a preguiça. Esquecendo outra frase de Jesus que diz: andai enquanto tem de luz. E assim ele vai repetindo mais uns 3 ou 4 exemplos, eu vou trazer. Nem só de pão vive o homem. Para quê? Para preservar-no contra a volúpia da posse. Como é que nós usamos para atitudes de relaxamento e desprezo? Esquecidos de que Jesus socorreu a multidão multiplicando os pães. Terceira, realmente há muita dificuldade para um rico entrar no reino dos céus. Qual foi a finalidade? Imunizar contra a avareza. Qual é a maneira que usamos? Criticar severamente, que é o diatribe. Diatribe é a crítica severa contra as pessoas que têm o dinheiro pelo trabalho. E esquecendo que Jesus honrou a finança quando elogiou o óbolo da viúva. Disse o Cristo: não julgueis. Qual é a finalidade? Proteger-nos contra a intolerância. E não para acobertar o vício e a má-fé. Esquecidos que Jesus também falou: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E por fim, Jesus falou: aos que vos pedi a túnica, cedei também a capa. Finalidade: culto ao gentileza e ao desprendimento. Como é que nós podemos usar errados? Irresponsabilidade e negligência. Esquecidos de que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Conclusão. As palavras do curso, do Cristo, nos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses do grupo. Mais uma vez, Emmanuel confirmando que o Evangelho, sim, foi interpretado de acordo com os interesses coletivos, com a circunstância, com as administrações e até com as pessoas. Mas a doutrina espírita, hoje, diante do Evangelho, ela não é apenas consoladora, ela também é instrutora e esclarecedora, tá? Então, a gente já viu que a gente adora o lado consolador da doutrina, né? Do Evangelho, do passe, mas ela tem um lado de advertência também, de esclarecimento, instrução, né? Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Aí, em uma única mensagem, Emmanuel traz a lição do lírio, né? A lição do lírio. É bem interessante, assim, a lição do lírio, viu, Iva, Ivete e Ivana? São os que eu estou vendo, né? Mais 33 pessoas hoje. Otávio.
Agora apareceu também. Qual é a lição do lírio, gente? Vamos ver. Jesus, ele está advertindo contra as inquietações improdutivas, Maria, contra a inquietação, assim. Essa lição faz parte do SOT nosso. E o SOT nosso começa com 2 S, um é silêncio, a outra é serenidade, que é o oposto da inquietação. Os lírios não se afligem nem ceifam. No entanto, aí ele traz um monte de exemplo do lírio, viu? Olha tanto de coisa boa que o lírio tem, viu, gente? Ele tem paciência desde a germinação, desenvolvimento, sem se inquietar por conquista de reservas desnecessárias, sem ter medo do futuro, confiam no suprimento da vida, Verônica. Não fia nem tece. Todavia, não desdenham fazer o que podem, a fim de cooperar no enriquecimento humano. Então, o lírio que enfeita, o lírio que embeleza, né, os ambientes, perfuma, eles não invejam as outras plantas, os gerânios, os cravos, e aceitam do jeito que eles são, não criticam as outras plantas, eles não reclamam do calor nem do frio, do vento, da chuva. Não indagam a posição de outras pessoas, acrescentando a beleza e o perfume e o ornamento nas festas, e, sobretudo, florescem onde nascem, né? E servem no lugar onde foram situados, mesmo quando mergulhados no pântano, no lodo, na lama. Evidentemente, nós não somos lírios, mas podemos aprender com a lição dos lírios, a serenidade, a aceitação, a paz e o trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento que o lírio não tem, que uma simples flor, né, como o lírio ainda não tem. E aí o evangelho segue aqui, 20 de junho, a mensagem saibamos confiar. Uma mensagem bem importante essa. O versículo é: não andeis, pois, inquietos. Aliás, o evangelho aparece: não tem mais, não tenha medo. É a coisa que muitas vezes aparece assim, né? Desde quando Gabriel aparece assim e assusta os personagens ali do início da infância de Jesus, Zacarias, Maria. A primeira fala do Gabriel: não tenha medo, né? Sou o enviado de Deus. E aqui é o próprio Jesus dizendo: não andeis, pois, inquietos, né? Medrosos, ansiosos pelo dia de amanhã. Saibamos confiar. Então, ele fala da confiança. E o cuidado que devemos ter contra o seu contrário, que é a desconfiança. Né? Porque a desconfiança é uma sintonia muito negativa e baixa a vibração e traz adoecimento. Tá? Então, a gente precisa construir não a ingenuidade, mas a confiança. Importante isso. O mestre Maria Zezé Camarão, falando sobre a lição do lírio. Eu dou uma passadinha aqui pelo chat para devolver o boa noite aqui do pessoal que foi chegando: Tereza, Leone, Rita Farias, Iranei, Cris, Rivailda. Então, Maria Camarão nos sugere o filme Professor Polvo, recomendando o filme Professor Polvo,
sobre a lição do lírio. Então, saibamos confiar. Saibamos confiar é evitar o pessimismo crônico, tá? Evitar a negatividade na mente. Estamos todos em dificuldades, desafio na vida, ok, elas fazem parte, mas precisamos renovar atitudes mentais. Aprender a confiar em Deus, porque em todo lugar há derrotistas intransigentes. A pessoa que está influenciada negativamente, ela não vai aceitar ideias otimistas, ela vai questionar. Você pode falar da luz, dos lados positivos, tá? E a pessoa, não, mas a minha doença é demais, eu não, a vida é muito difícil. E aí começam essas mensagens e a pessoa está negativamente ali influenciada sem saber, pelas sombras, tá? Então é uma questão de sintonia mesmo. A obsessão é algo mais comum do que a gente imagina. Está diretamente ligado a atitudes mentais negativas. Também aplaudo para isso, viu, Alberto? Então, os derrotistas estão nas trevas, mesmo quando o sol brilha no firmamento. Enxerga a baixeza nas criaturas mais dignas. Atormentado por desconfianças, acabam inabilitados para colaborar no serviço do bem. Angustiados, desorientam por conta de mínimos problemas, frivolidades que não mereciam. Estão vendo o firmamento com as lentes escuras, nos óculos escuros do pessimismo. Na terra, Jesus é o Senhor que serviu a todos e serve seguindo, esperando nossa colaboração. A confiança de Jesus em nós abrange as eras, abarca civilizações e o seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar aflição e desespero, se estamos apenas começando a ser úteis? Tá vendo qual é a nossa posição? Primeira série, Mobral espiritual. Né? Estava bem aí no iníciozinho, viu? Tem muito jovem que não sabe o que é Mobral, viu, Idete? Sabe o que é Mobral, não. Depois eles vão saber o que é um Mobral. Bom, o último trecho do Evangelho, fui longe, né? O último trecho do Evangelho é assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justeza. De propósito, eu falei justesse, não é? A justeza é o ajustamento, não é a justiça, do português só. É mais do que isso. E Emmanuel fala assim, ó, estamos atentos, viu? O conselho de Jesus é esse aí. Será que a gente, na hierarquia de importância na vida, a gente coloca realmente a busca pelo divino em primeiro lugar? Ou a gente bota assim, mais à frente na fila, né, com outras coisas? E nessa mensagem, Emmanuel fala dos desequilíbrios emocionais. Olha que coisa. Logo no início aparece assim: apesar do evangelho, discípulos encontram dificuldades para equilibrar o coração. Que é isso? Nossa vida emocional é inquieta, aflitos, né? Agitados. Ai, meu time perdeu, né? Não, não quero saber. E a fé sem ação é morta, não é, Faria? Exatamente. Recorre-se à fé na sede de paz, para solucionar os problemas do destino, da dor,
Todavia, antes de tudo, costuma, né, buscar outros interesses. Então, qual é a causa desse desequilíbrio das emoções? Sabe qual é a causa? As coisas do ego, as coisas do eu externo da personagem, né? Da capa mental, da máscara. Aí ele cita alguns, os nossos caprichos, o predomínio do nosso ponto de vista, eu estou certo, né? Porque o ego é danado para isso. Eu estou certo, eu tenho razão. E você está equivocado. Eu é que estou certo. O ego precisa disso, né? Senão ele morre. Então ele tem que defender o ponto de vista. O ego gosta de controlar os outros, né? Gosta de impor suas opiniões, seus desejos. Gosta das comodidades e também é bem imediatista. O ego é agoniado, pressa, quer tudo rápido, tem paciência não. Como aqui não tem ninguém assim, eu posso falar à vontade, né? Então, Emmanuel diz assim, mas a experiência da vida, porque a vida adulta tem duas metades. A primeira metade da vida, a pessoa busca, é o casamento, é filhos, é trabalho, é papel social, né? Ela está buscando. Mas uma hora o indivíduo conquista parte dessas coisas e começa a insatisfação, é a hora da crise da meia-idade. Aí vem a segunda metade da vida, quando o foco não é mais o mundo externo, e senão o foco é o si mesmo. Feliz daqueles que na segunda metade da vida mergulham em busca do si mesmo para agora entesourar os tesouros do self, né? Porque a vida e os seus desencantos aparecem. Um ente querido que morre, o corpo que já vem adoecendo, sem muita energia, né? Os desencantos, o casamento que era maravilhoso teve fim, o filho que era um príncipe agora trata mal e fez outras escolhas, e a pessoa se perde nisso tudo, até ela resolver se encontrar de volta, né? Então, olá, Andrea. Então, a experiência da vida burila nós todos, né? O que é que ela traz? Lutas, agora internas, mas as externas continuam, e também dores. O problema do sofrimento vem. E aí, isso tudo nos burila, nos faz crescer. Mas somente isso, não. Também serve ouvir o conselho de Jesus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus, que está dentro de nós. Então, é a busca do reino, que devemos ouvir atentos à mensagem do dia 21 de junho. Mas ainda tem algumas, viu? Reta final aqui nossa. Cuidados. Justamente são os cuidados que precisamos ter com nós mesmos, tá? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Esse cuidado vem desse cuidará de si mesmo. Mais uma vez, Emmanuel começa falando das falsas interpretações. Ele vem corrigir falsas interpretações das palavras do Cristo. Ainda também usa a lição do lírio, mas encerra a mensagem com a necessidade do autocuidado, tá? E ligou bem com a última mensagem aqui, por coincidência, tá? Então, a recomendação, não vos inquieteis com o dia de amanhã, presta muito à argumentação dos ociosos.
Depois, olha que Emmanuel bate firme, viu? Depois de falar dos lírios, muita gente se sente, eu sou um lírio de Deus, branquinho. Ele fala quando não passam de plantas espinhosas. Ó, o lírio não espeta ninguém, não. Não machuca, não fere, né? O lírio é coisa de Deus. O lírio cumpre a vontade de Deus, não tem vaidade, floresce na terra inculta, perfuma, enfeita, e não se revolta quando morre, né? Aceitaria a pessoa o padrão do lírio? Recomendou Jesus não se preocupar em relação à comida, à vestimenta, ou coisas acessórias, materiais. O dia atenderia a si próprio. Comer e vestir é algo comum a todos, mas o dia é uma oportunidade de colaborar com a obra do bem. Então, não podemos andar sem o cuidado conosco mesmos, com nós mesmos. Seria isso menoscabar o esforço do Cristo. Então, diz aqui, a pessoa não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou as pessoas de um dia para o outro. Isso é uma ilusão, né? Que a gente vai virar anjo na encarnação. Mas devemos e podemos cuidar de nós próprios, melhorando-nos, nosso crescimento, educando-nos, a educação moral, mental, emocional, psíquica, iluminando-se, tá? A iluminação é a orientação, é a educação espiritual, cada vez mais. A reforma íntima, né? O lírio é lírico. Então, realmente, o passarinho canta feliz, mas ele faz a própria casa. O João de Barro. A flor enfeita, mas obedece ao desígnio de Deus. A pessoa deve viver confiante, sempre atenta, e engrandecer-se na sabedoria, pelo estudo, e no amor, pelas virtudes, para em direção à perfeição, tá? Então, é uma mensagem falando do autocuidado, que beleza, do auto-amor, né, Verônica? Então, Emmanuel fala aqui sobre as prescrições, né, a receita de paz e de Emmanuel. Qual é a receita, Ivana, de Emmanuel? Né? Na garantia do nosso equilíbrio, quais são os remédios que Emmanuel coloca no papel aqui? Contra as tensões mentais, emocionais, que podem arruinar a nossa vida. Corrigir em nós deficiências, tolerar os obstáculos com que somos atingidos, observar ofensas como retrato dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês da sombra, abolir inquietações, admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquiridos, mas buscando extinguir os focos nas vibrações em desequilíbrio através do reajustamento e trabalho. Muito bem, aí, tá? Então, o corrigir-se, obrigado, valeu. O corrigir-se aqui, ele bota uma coisa interessante, olha, corrigir aquilo que é possível, corrigir nós. E o que não é, bom, o que não é paciência, né? Tolerar os obstáculos como estímulo ao crescimento, entender o Afonso, que é o ofensor, né? Entender que o ofensor, né, não está bem, mas não somos obrigados a aceitar as sugestões da ofensa.
não alimentar assim calamidades, olha, né, rumores de guerra e o mundo vai acabar, vai faltar com alimento, né? Não entrar nessa vibe aí de pessimista e gerenciar a questão da culpa, porque o trabalho e o cuidado, a busca do divino alivia. E em relação à família, equilibrar entre o desprezo e a superproteção. Olha que situação, né? Você pode ser superprotetor. Pois é, o galo Afonso, né, André? Sua mãe tinha um galo, o galo ofensor. Então, não desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a superproteção. Olha o equilíbrio, né? Não criar muita expectativa, exigindo do próximo aquilo que o próximo não nos pode dar. E a alteridade, que é respeitar o ponto de vista dos outros. Tá? Tudo isso é receita de paz, segundo Emmanuel. Ele encerra falando das crises, né? As crises externas, que são crises do mundo, que não podemos ignorar. No entanto, o nosso foco principal é cuidar das crises internas, do mundo interior, buscando o cuidado da mensagem anterior, cuidar de nós mesmos, buscando, né, a receita de paz de Emmanuel para nos criar uma estabilidade interna. Né? E na escola diária, é a mensagem 24 de junho, é a última, ele fala justamente desse caminho de construção da paciência. Tem uma mensagem dentro lá do Evangelho de Kardec, chama a paciência. Ele diz assim que a paciência de primeiro grau, primeiro esforço, é a paciência da placidez externas e o mundo interno conturbado, convulso. Então, aquela pessoa que aparentemente ela está tranquila, mas por dentro está um vulcão mental e emocional. Ele fala, esse esforço é útil, é o começo. Mas qual seria a paciência real? Aí ele descreve. Ela não é feita de emoções negativas, que podem, em algum momento, explodir. O vulcão pode entrar em erupção. A paciência real é uma tolerância autêntica, que vem da compreensão, e todos possuímos dentro de nós um arsenal de raciocínios a fim de garanti-la na nossa vida interior. E aí, ele diz assim, olha, a impaciência não ajudará. A ansiedade na hora da prova pode fazer o aluno perder o Enem. Né? Eu ia dizer vestibular, mas já passou essa fase. Tá? Então, vamos buscar as lições da vida. Cada um estagia no aprendizado que necessita. O desespero é um desgaste desnecessário. A irritação nunca ajuda. Pense nisso e acalma-te, a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem, acalmando-se por dentro, ou alcançando a paz interior de fato. Meus queridos, falei um bocado, não foi? Nossa gratidão. Vou parar a gravação.